News. São 7h13. Olha, a reforma tributária já aprovada pela Câmara e com a votação no Senado já prevista para o retorno, dos parlamentares do recesso, tomou conta do noticiário nas últimas semanas. A gente falou bastante aqui. E como assunto do momento, gerou, lógico, muitas dúvidas e foi alvo de uma série de fake news espalhadas pelas redes sociais. Está todo mundo confuso sobre o que exatamente é a reforma tributária. O assunto é importante, é um assunto difícil de entender. Se vocês, ouvintes, têm dúvidas ou se não entenderam bulhufas, podem aproveitar a oportunidade. Porque hoje o TNews tem a missão de traduzir a reforma tributária para vocês com a ajuda de quem entende do assunto. Profissional de contabilidade, coordenador e professor do programa de MBA em Finanças da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, é o nosso convidado hoje no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo, Marco. Bom dia, obrigado pelo convite. Então, os canais estão abertos, redes sociais, vocês já sabem, tem News no ar. O nosso WhatsApp, 419-9277-0063. Podem perguntar e interagir, que a gente vai começar a conversa. O primeiro ponto da reforma, Marca, a unificação dos impostos sobre o consumo, a gente falou aqui, né? Vão ser unificados em dois, que serão impostos sobre valor agregado ou IVAs, que é uma sigla que a gente já está começando a se acostumar. Basicamente, no lugar do IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS, a gente vai ter a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Como é que isso vai impactar a vida do consumidor? E explica pra gente o que são essas siglas e o que elas representam na prática. Olha, e eu vou incluir mais uma, que é o tal do imposto seletivo, né? Então, o IVA ele é uma figura muito comum fora do Brasil. O IVA, só para alinhar com todos, é Imposto sobre Valor Agregado. Então, o próprio nome dele diz, né? Então, ele vai incidir sobre o valor agregado de uma operação. O que é o valor agregado? É aquilo que se adiciona, ou seja, como se fosse uma parcela de lucro ou uma parcela de novos gastos na cadeia de produção. Então, por exemplo, se eu vendi um equipamento por R$10 para um varejista, esse varejista vai vender ele a 15, então sobre essa diferença entre 10 e 15 incide o tal do IVA. Esse é o conceito geral. E existe em outros países já. Sim, isso é muito comum. A gente está se espelhando em outros países. Nós até temos, nessa sopa de letrinhas que você acabou de dizer, alguns deles já é uma espécie de IVA. Porém, ele é um IVA distorcido, né? Então, existem algumas coisas nas nossas regras tributárias que a gente não consegue entender, né? Então, às vezes a cadeia anterior pagou 10 de imposto e a cadeia seguinte se acredita de 15, quer dizer, 12. Como é que isso pode, né? Então, realmente é um verdadeiro manicômio tributário, o que nós temos hoje, né? Então, isso vem para tentar corrigir toda essa coxa de retalhos que se criou no Brasil no ambiente tributário, né? Mas você me perguntou sobre a questão do impacto para a população, né? Então, assim, toda vez que a gente vai no supermercado ou consome qualquer tipo de produto ou serviço, ali dentro tem imposto, tem tributo. Então, qualquer mudança nesse ambiente tributário, ele impacta principalmente a questão de preços, né? Então, os preços eles vão ser alterados, alguns produtos para mais, outros para menos, né? É isso que a gente vai ter mais visibilidade adiante, aí, quem sabe no segundo semestre ou até em 2024 a gente deve ter uma leitura melhor desse cenário. Hoje, se perguntar qual é a alíquota do IVA, não sabemos, ainda não foi definida, né? E eu vejo que a discussão será que o governo federal vai conseguir fazer a alíquota prometida de 25%? A gente está vendo circular uma porção de fake news, falando que seria a alíquota mais alta do mundo, e sabemos que não, né? Eu vi o patamar, por exemplo, na Hungria, 27%, lá na União Europeia, um pouco menos, 21%. Será que com a reforma da maneira como ela passou na Câmara e possivelmente vai passar no Senado, a gente vai ter mesmo uma alíquota única de 25%? Eu acredito assim, por que não foi, muitos assim criticaram, né? Mas por que não se aproveitou e colocou na PEC a alíquota? A PEC ela é uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição, imagina se você for colocar alíquotas lá dentro, né? Então a nossa Constituição ela já é muito longa, então ela ficaria muito mais. Então não faz sentido. A figura da PEC é tentar trazer uma espinha dorsal e as regras para o jogo. A sequência disso é você ter uma lei complementar. E muita gente também reclamou. Por que já não apresentou a PEC e a lei complementar?
Ocorre que merece discussão, merece muita conta, muito cálculo, né? Existe aí um tal do 25% que dizem, mas isso ninguém assina embaixo, né? Porque realmente necessita de mais estudos para a gente poder chegar numa alíquota que realmente seja aquela que nem aumente nem reduza a carga tributária, que é o grande objetivo dessa reforma. Se for possível fazer, né, a alíquota de 25% única, isso é vantagem para que tipo de produto e serviço e desvantagem para quais setores, para quais áreas? Vamos pensar, por exemplo, na energia elétrica, né? A energia elétrica, até pouco tempo atrás, ela tinha uma alíquota só de ICMS de 29%. Mais PIS e COFINS, então ela chegava quase nos 40%, né? Só desses dois tributos. Então aí vai baratear, não tem exatamente, como não, né? Então se você reduzir para 25%, com certeza você já fica menor. Embora o ICMS recentemente, até o ano passado, a alíquota de ICMS de 29% para energia elétrica era realmente não fazia sentido algum. Então ela diminuiu para 18%. Então hoje ela está, né, se você somar PIS, COFINS e ICMS, ela já beira os 30%. Ela vai reduzir para 25%. Né? Então já é uma tendência de queda de carga tributária e, consequentemente, tem que haver repasse de preços. Né? Já outros produtos que são menos tributados, né? Por exemplo, você pega um serviço de streaming. Né? Existe muita dúvida. Quanto que tem que pagar um produto desse como de filmes, né, que existem? Netflix. Exatamente. O Prime, a Disney Plus, não é? Isso mesmo, né? Então elas devem ter aumento de carga tributária. Os próprios colégios, por exemplo, né? Hoje você tem um colégio em Curitiba, por exemplo, ele gira ali em torno de 6 a 7% de alíquota. Ela passa a ser de 10%. Isso porque educação tem um tratamento diferenciado conforme as regras do PEC, né? Mas mesmo assim, vai para 10%. Então, vai ter ali algum ajuste, né? Se não estivesse no grupo de serviços com o desconto, né, de 60%, seria 25%. Exatamente. Mas estando no grupo, ainda assim sobe. Educação vai ficar um pouquinho mais cara. Sobe, exatamente. Mas assim, a complexidade tributária é tão grande que os contadores e tributaristas estão fazendo conta, né? Então, imagina se uma alíquota padrão de 25%, mas se ela for mais alta, ou pode ser mais baixa. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente tem algumas especulações de alguns aumentos de preço, outras reduções, mas só esperando para ver. A gente leu muito aí que a reforma tributária acaba com a tributação em cascata, da cobrança de imposto sobre imposto. Explique e traduz para a gente o que é isso e por que faz sentido ter feito a alteração. Sim, vamos imaginar o seguinte, você é uma empresa que presta serviços, não é do Simples Nacional, acho que é bem importante isso, né? A maioria dos CNPJs no Brasil é do Simples Nacional. E o Simples Nacional não terá impacto. Isso foi preservado na PEC. Simples Nacional e, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Mas vamos imaginar que você não é uma empresa do Simples e você tem uma aquisição de alguns insumos na cadeia de produção. Então, esses insumos, antes eles vinham com tributos, né, dentro do preço, e você não poderia tomar crédito. Então é como se você consumisse algo que tivesse imposto dentro e você não pode se creditar. Ou seja, esse custo do imposto que está embutido, ele seria embutido no preço final, sem direito a crédito. Ou seja, quem vai pagar isso? O consumidor. Né? Então, é isso que a gente chama de cadeia tributária em cascata. Né? Agora, promete-se o seguinte, independente do seu ramo do seu segmento, serviço, indústria, varejo, atacado, enfim, você vai poder, sempre quando você consumir algo, você vai poder se creditar dos impostos que tem dentro. Ou seja, você vai, de certa forma, neutralizando os tributos, os impostos na cadeia de processo, na cadeia produtiva. Né? Então, isso tende a ter uma redução de tributos na cadeia. Obviamente, como eu disse, né, o governo ele não pretende reduzir carga tributária. Isso é o grande objetivo, né? Simplificar, mas não reduzir a carga tributária. Então,
isso deve ter um efeito lá na frente que ele vai ser calibrado. Então esse capítulo da alíquota ele é muito importante, né? Mas esse efeito em cascata ele realmente vai deixar muito mais simples todo o processo das empresas, né? E tudo isso ficando mais simples, quando chegar no consumidor final, é realmente o imposto que deve ser recolhido, é esse que o consumidor final vai pagar, né? O Thiago está participando com a gente pelo WhatsApp e a dúvida dele é a seguinte: ele gostaria de saber sobre esse negócio, ele colocou aqui, de colocar mais 480 bilhões de impostos no comércio e nos serviços para aliviar a indústria. Isso procede? Continua assim o texto aprovado? Olha, sim e não, né? Então, o que vai acontecer é que realmente vai simplificar, né? Então, uma indústria hoje, ela... primeiro, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem o tal do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele tem uma tabela com mais de 40 alíquotas diferentes, com vários tipos de produto. E então isso para a indústria fica um caos, né? E você tem algumas situações assim bem estranhas, né? Por exemplo, se você é uma fábrica de chocolate e você faz um bombom, você vai pagar um tipo de alíquota. Se você faz um wafer, você vai pagar outro tipo de alíquota. Mas tem até uma marca famosa aí que fez isso. Então, eu ia perguntar sobre essa questão, né, dessa distorção que foi citada, acho que numa reportagem do Estadão, do bombom sonho de valsa. Isso mesmo. Que pagava um imposto mais alto, e aí mudou a classificação para biscoito wafer, e aí passou a pagar uma tributação mais baixa. Não sei se é o caso, mas tenho a impressão que também porque a gente vê, às vezes, nas embalagens que o perfume é classificado como desodorante. Não é um desodorante, é um perfume, mas ele aparece muito provavelmente também para driblar a tributação, não é isso? Exatamente, aí é o caso da colônia, né? Então você tem o desodorante, você tem o perfume e você tem a colônia. O perfume tem aproximadamente 40% de IPI dentro dele, e o desodorante tem, o desodorante não, minto, a colônia tem 10%. Ah, tá aí. Então assim, isso tudo até aproveitando na pergunta anterior, a cascata, né? Então, se você compra um perfume, ele sai da indústria com 40% só de IPI. E isso, o próximo da cadeia não se acredita. Então, esses 40% fica no custo, fica no preço do produto. Então, por exemplo, perfume, ele deve baixar, né? E o argumento do Ministério da Fazenda é que com esse incentivo à indústria, a ideia é justamente uma retomada da industrialização do Brasil, sim, que desacelerou nos últimos anos e a gente praticamente está focado em exportar não produtos industrializados, né? Isso tem a ver mesmo. Sim, é uma maneira de incentivar a indústria a produzir mais, é isso? Exatamente. Então você vai, digamos, desonerar a indústria, deixar a indústria mais poderosa. A indústria vai poder produzir mais, consequentemente vai precisar contratar mais, né? E isso, assim, gira, de certa forma, fortalece a indústria e gira a economia, né? Então você deixa a indústria mais forte e aí o que vai acontecer? As pessoas vão continuar consumindo e vão talvez consumir mais, talvez com preço mais atraente, né? Então o intuito da reforma ela é muito boa na minha opinião. O Joel está participando com outros exemplos aqui de distorções, né? Ele diz o sorvete do McDonald's, que é massa de baunilha, o chocolate com cereal que virou barra e daí paga menos. De que maneira que a reforma vai ajudar a corrigir essas distorções? Primeiro que é o seguinte, você vai vender sorvete ou sobremesa, que é o caso, né, do McDonald's. Massa de baunilha? Ele vai ter a mesma tributação. Não vai mais ter diferença. Não vai ter mais diferença, né? E a colônia ou o perfume vai ser tudo igual. Então você torna mais justo toda essa questão de produtividade, de produtos, mercadorias, fica tudo igual, com a mesma carga tributária. O que vai diferenciar um produto do outro é realmente a questão de valor agregado que ele tem, né? Quer dizer, o produto é melhor, traz mais benefícios, né? Então, tudo isso se corrige com a reforma tributária. São 7h27. Antes da gente encerrar o bloco estadual, você falou lá no comecinho sobre imposto seletivo. O que é? O imposto seletivo, o próprio nome diz, ele vai, digamos assim, tributar mais por alguns produtos mais seletos. O que são produtos mais seletos, né? Então isso também é uma coisa que a lei complementar vai trazer, né?
até como a cesta básica. O que é cesta básica e o que é produto seletivo? Mas o intuito da regra da PEC é aquilo que faz mal à saúde, né? Aquilo que agride o meio ambiente. Então, por exemplo, produtos que fazem, de certa forma, mal à saúde, por exemplo, como bebida alcoólica, né? Ele vai ter uma taxação maior. Né? Ou então, seja, além dos cervejinha, 25%... não escaparemos de uma cervejinha mais cara. Exatamente, a gente vai ter cigarro também, né? Exato, cigarro também. Né? Então, são exemplos de casos onde você vai ter uma tributação maior por conta dessa questão de agredir a saúde ou o meio ambiente. Agrotóxicos estão neste grupo também? Eu não sei. Eu só sei que tem muitos produtos da parte agropecuária que não, né? Agrotóxicos eu não lembro se ele tá lá na lista. Acho que na classificação é nocivos à saúde, tem alguma coisa de impacto no meio ambiente. Então é possível que alguma coisa, né, nessa área até possa cair por causa do impacto no meio ambiente. Existe até uma crítica por conta disso, né? O que é, qual que é a definição disso, né? Então isso tudo pode fazer muita coisa que não é, digamos assim, o que é cesta básica, né? O que é agrotóxico, agrotóxico entra ou não entra, então tudo tem isso um longo trabalho ainda pela frente, né, de classificar, e também a gente não sabe quanto vai encarecer ainda, para esses itens do imposto seletivo, né, mas que vai encarecer, vai. São 7h29, eu vou encerrando o bloco estadual, mas a gente vai continuar a conversa depois do intervalo, para os ouvintes que ficam com o noticiário da sua região e depois quiserem acompanhar o fim da conversa, a gente continua com a transmissão lá no YouTube até às 8h, com o profissional de contabilidade, coordenador, professor do programa de MBA em Finanças da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, convidado hoje do TNews para explicar para a gente a reforma tributária. Aos ouvintes que ficam, bom dia, amanhã estarei de volta a partir das 6:50 com mais notícias. Aos demais, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h33, muitos ouvintes participando pela nossa transmissão no YouTube, no TNews no ar. A gente tem a participação aqui da Terezinha, que é ouvinte de todas as manhãs e diz: ouvia só pela rádio, agora é muito melhor, posso ver a carinha de vocês, a Terezinha de Manoel Ribas, e que participa neste momento da live. Sobre a reforma tributária, que é o assunto do dia hoje aqui, o Adilson escreveu que acredita que a reforma tributária, no fim, só vai fazer sobrar mais para o consumidor final. Ele diz: vai diminuir impostos em geral no Brasil, ainda é um sonho que temos, e temos que continuar sustentando a máquina do governo. Barco, você concorda que provavelmente a gente não vai ter redução, ou acha que a reforma vai trazer algum benefício para o consumidor final aqui brasileiro? Alguns produtos vão ficar mais caros, alguns produtos vão ficar mais baratos, né? Então, tudo isso depende da alíquota que vai ser definida na sequência. Então, como eu disse, né, energia elétrica acho que deve ficar um pouco mais barata. Alguns casos, por exemplo, perfume deve ficar mais barato. Mas tem alguns produtos, como serviços de streaming, por exemplo, vão ficar mais caros. Mais caros. O Glaucio está participando perguntando o seguinte: ele tem uma dúvida, pois toda a cadeia de produção depende dos serviços. Aumentando os custos dos serviços, os produtos não vão chegar mais caros na ponta final? Assim, ó, o serviço, o produto, ele vai ser ajustado, digamos assim, baseado na alíquota que vai ser definida, né? Então, não dá para dizer se o serviço vai ficar mais caro ou barato, né? Mas existe o seguinte: uma empresa que é prestadora de serviços, ela vai poder tomar créditos, que até então ela tinha uma certa limitação nisso. Então, por um lado, ela vai ter mais tributos, mas por outro lado, ela vai poder ter créditos. Então, talvez fique até mais barato, né? Depende muito de cada segmento, de cada negócio e da alíquota que vai ser definida. Participação do Emerson, que chega pela live no Facebook. Como é que vai ficar a tributação para a área de médica, para dentistas? Assim, a princípio, a alíquota básica de 25%. Porém, o setor de saúde ele está contemplado com uma alíquota reduzida de 60%. Ele está entre os 9 grupos, né? Exatamente. Então depende muito da alíquota que vir, né? E depende muito do regime tributário inserido, né? Então, pode ser que fique até mais em conta. São 7h36. Uma coisa que ficou para trás aí na nossa conversa que é importante é a questão dos impostos sobre a cesta básica. A gente ainda não tem a definição sobre o que vai ser, né? Quais vão ser os itens, mas tem uma diferença que a gente já sabe que vai acontecer. Hoje a gente tem produtos que inclusive são isentos de tributação, mas cada estado escolhe a sua própria lista.
A ideia da reforma agora é unificar, como é que vai ser isso? Sim, vai ter uma alíquota única no Brasil inteiro. Então, hoje, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de mercadorias, né, que tem o tal do ICMS, nós temos 27 regulamentos diferentes, cada um para um estado. Agora nós teremos somente uma. Então, se você comprar aqui ou lá no Maranhão, você vai pagar o mesmo imposto, né? Então, isso vai trazer uma equidade quanto a isso, aos preços, né? E aí, o que vai ficar mais caro, né? É a questão dos custos por trás, uma logística, né? Um frete, alguma coisa assim, que isso que vai, sim, diferenciar um produto do outro, né? Então, pode ser que fique mais barato, mais caro, mas assim, a cesta básica, que é um conceito ainda, o que faz parte da cesta básica, ela vai ter desoneração total, né? Então, aquele medo de ter aumento de preço nos supermercados, ele, para a cesta básica, não deve acontecer. Tomara que haja um bom senso com relação à escolha dos itens, né? Porque hoje a gente tem vários estados brasileiros que fazem a isenção para salsicha, para embutidos, para ultraprocessados, que deveriam, na verdade, cair no outro grupo lá, né? No grupo dos supertributados, justamente para desestimular o consumo. E tem uma lista aqui, inclusive, você vê, as entidades estão participando muito ativamente aí da discussão sobre a reforma tributária, né? E a Abras, a Associação Brasileira dos Supermercados, fez até uma lista de itens. Os ouvintes que quiserem, posso compartilhar aqui a matéria do Estadão, mas basicamente eles separaram assim: grupo de proteínas, a carne bovina, de frango, suína, peixe, ovos, as farinhas e massas, farinha de trigo, mandioca, milho, o pão, os laticínios, leite, iogurte, queijos, manteiga, o grupo dos cereais, lógico, né, arroz, feijão, trigo, e outros itens que fazem parte da cesta básica do brasileiro, né, o café, o açúcar, o óleo de soja, né, e afora toda a feira. E aí toda a feira vai fazer bastante diferença, né. E por fim, um grupo de itens de higiene pessoal, que incluem ali sabonete, creme dental, absorvente, a fralda descartável, o que todo mundo precisa comprar de rotina, além dos produtos de limpeza mais básicos. Então, acho que muito provavelmente a gente vai ter esse bom senso aí com a participação ativa, né, da sociedade na discussão, para finalmente ter uma lista unificada que faça sentido, né? Isso tem impacto na questão da qualidade de vida do brasileiro, né? Não, com certeza. E é muito importante, né? Esses órgãos de classe participarem dessas próximas fases para poder influenciar e a gente ter algo justo, né? Algo que faça sentido com o intuito da reforma. Um ponto que você trouxe aqui no intervalo é o do cashback. Explica como é que isso vai funcionar. O cashback, ele é uma palavra inglesa, né? Que ela traz ali um retorno de parte do imposto. É muito parecido com o tal do Nota Paraná, tem o Nota Paulista, né? Então, você, ao adquirir um produto no supermercado, em qualquer estabelecimento, tem ali uma parcela de imposto que você vai pagar e você vai poder ter retorno. Porém, isso, né, o intuito da PEC, né, é você ter isso somente para um público de baixa renda, né? Então, ainda vai ser definido esse critério, né, mas provavelmente deve ser aquelas famílias que estejam cadastradas naqueles programas de assistência social do governo federal. No cadastro único, né? Exatamente. Que recebem daí os Bolsa Família, outros benefícios do governo. Interessante, isso aí é legal. Com relação a combustíveis, já dá para saber se a gente vai ter algum impacto, oscilações nos preços com as mudanças tributárias? Pois é, o combustível é uma dúvida, sabe? Porque será que ele vai ser seletivo ou não? Né? A gente não sabe. Eu acredito que não. Eu acredito que sim, é possível ter uma redução de carga tributária nos combustíveis também. Mas, assim, tudo nesse momento é mera especulação. Outra questão, a reforma tributária, essa que a gente já está vendo aí, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Ela mexe com IPTU e IPVA? Mexe. E principalmente com o IPVA, né? Então, se aquele contribuinte que tinha ou tem, né, um jatinho ou uma lancha, né, hoje não paga IPVA. Passará a pagar, né? Então isso é uma alteração importante, né, que deve aumentar a arrecadação e talvez esse aumento de arrecadação com esse tipo de imposto possa reduzir um pouco essa alíquota que vem do IVA. Faz sentido, na sua opinião, essa alteração? Faz muito sentido, né? Você tem hoje eu vi até diversos memes aí na internet, né? Você tem lá um carro, às vezes aquele carro velhinho, de 20 anos,
de vida e você paga IPVA e a pessoa tem um jatinho e não paga, né? Então, realmente é injusto isso, né? Então, acredito que sim, foi uma ótima proposta que foi colocada aí na PEC. A gente tem uma participação chegando aqui do Adriano. O Adriano está com a seguinte dúvida. Meu imposto de serviço é em torno de 7%. Ele vai a 25%? Em tese, sim. Depende muito se ele está dentro daqueles segmentos, né, que tem tributação favorecida. Mais uma boa notícia para ele é que ele vai poder tomar créditos de impostos, né? Então, tem que avaliar se ele está no Simples Nacional. Se ele estiver no Simples, nada muda. Então, agora, se ele estiver realmente num regime, numa empresa de porte médio e grande, né? Que aí já vão outros regimes tributários, pode ser que ele tenha aumento, mas ele vai poder tomar créditos. Então, o que eu recomendo para ele? Procure o contador, peça para ele fazer uma análise, um diagnóstico para avaliar quais serão os impactos até para ele se preparar para isso. Mas se for simples, nada muda. Nada muda. Boa parte dos nossos ouvintes que têm empresa estão enquadradas no simples. Com então, certeza. É um desespero a menos aí com a reforma tributária. Isso, né? mesmo. E tem serviços, né, que estão contemplados pelo imposto diferenciado, né, que vai ser reduzido. Educação, saúde, até a área jornalística, cultural. Estava vendo que é uma lista extensa ali. Exatamente. Hotelaria, grupos, né? Aviação, tem vários segmentos beneficiados. É bom tirar a dúvida para não se desesperar à toa, não é isso? Isso mesmo. São 7h42. Tem fake news circulando, Marco, que diz que a reforma tributária acaba com a herança. O que de verdade vai mudar com relação à herança? O que foi colocado na PEC é uma questão de progressividade. Então, por exemplo, hoje no estado do Paraná, você paga qualquer ocasião que você tem um recebimento de herança, existe a incidência do tal do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes. E a alíquota no Paraná é de 4%, independente do valor. Né? Se for um valor de 100 mil reais ou milhões, vai ser 4%. O que vem com a nova regra é que isso é progressivo. Então, dependendo do valor, isso vai aumentando ou diminuindo. Qual a alíquota? Não sabemos. Esse acho que é a grande questão aí que vai ser divulgada em lei complementar. Né? Mas ele torna até, de certa forma... traz um benefício para alguns, para outros não, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma herança ali de 10 mil reais, você vai pagar 4%. Então, possivelmente, essa alíquota deve ser menor ou até isenta se for um valor como esse que eu citei, né? Então, para alguns vai ser bom, para outros nem tanto. Mas tem um limite baixo, né? É 8%, é isso, né? Hoje, assim, no Paraná, cada estado define a sua alíquota, né? Então, no Paraná é 4%, já em São Paulo é uma alíquota maior. Fora do Brasil é muito maior, né? A alíquota de Estava olhando aqui, então... nos Estados Unidos, 40%. Exatamente. Chile e África do Sul, 25%. Bolívia, 20%. Então, assim, também, e vi circular, né, de que o nosso imposto tem um patamar muito alto, o limite muito alto. Não, ele é bem baixo, na verdade, na comparação com outros países, né? Sim, quando a gente fala de herança, sim, ele é bem baixo. Os novos impostos vão ser cobrados no local onde os produtos são consumidos e não onde são produzidos. Como é que isso vai impactar aí a economia nacional? O que acontece é o seguinte, antes uma indústria, ela avaliava onde que eu vou me instalar, né? Então, você via situações que indústrias iam se instalar em estados que muito distantes, né, do consumidor final. Isso encarecia, inclusive, frete, mas valia a pena, por quê? Porque aquela indústria ia para aquele estado para poder ter um incentivo fiscal. Né? Então você meio que deturpava algumas coisas assim que... Né? Por quê? Porque o imposto, o que era interessante para um estado? Né? Vou trazer uma indústria, vou gerar emprego e vou gerar arrecadação naquele estado. Por quê? O imposto era recolhido no local onde se produzia e seria vendido. Agora muda. Vai ser arrecadado no estado onde é consumido, né? Porque vamos avaliar o seguinte, quem paga o imposto é o consumidor final. Então, nada mais justo do que a arrecadação ser para aquele estado onde ele consome, ele vive, né? Então, isso acho que de certa forma ele traz um pouco mais de justiça. Por outro lado, você pode trazer um risco aqui de desaceleração da economia onde aquela indústria está. Né? E não ter um incentivo para as empresas
para se instalar em lugares mais distantes, né? Então, isso foi, de certa forma, corrigido, né, tentando neutralizar esse efeito, com aquele fundo, né, onde a reforma ela garante que, se um Estado arrecada um valor X, ele vai continuar tendo aquele valor para pelo menos manter aquela situação econômica daquele Estado, né? É lógico que faz sentido, né, você gastar menos com transporte, emitir menos carbono, fazendo transporte de longas distâncias, de carga, segurança nas estradas. A gente tem uma porção de pontos aí de você tributar onde é consumido. Mas puxa a sardinha para os grandes centros urbanos e para os estados mais populosos. Isso é um fato, né? Isso acirra ou reduz a guerra fiscal, na tua opinião, entre os estados? Ela reduz a guerra fiscal, né? Porque como eu disse, né, tem, por exemplo, empresas aqui do Paraná, por exemplo, foram para outros estados por conta de incentivos fiscais, né? Então você muda toda uma estrutura, uma logística, deixa o produto mais caro, né? Então acho que vai trazer um pouco mais de equilíbrio para isso, né? Por outro lado, tem que tomar cuidado realmente com mudar muito o cenário de arrecadação daqueles estados, né? Que em tese tem um fundo que vai preservar isso. O Wesley está participando pela transmissão do YouTube, perguntando o seguinte: ele acha que essa manipulação do orçamento em cada estado acaba beneficiando uns específicos e sacrificando outros, né? E ele, inclusive, vê como uma manobra política. E pergunta: não seria mais fácil concentrar todo o dinheiro na União? Inclusive a reforma ela estava um pouco travada, digamos assim, por conta disso, né? Então hoje, os municípios, eles arrecadam todo o ISS. Né, que é o Imposto sobre Serviços. Os estados arrecadam todo o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E o governo federal arrecada uma série de impostos, por exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre Indústria. Né? Você unificar, acho que é um caminho, mas eu acho um pouco perigoso, porque você tira um pouco a autonomia dos estados e municípios. Né? Então imagina que toda vez que, olha, eu preciso de dinheiro aqui, né? Você vai lá e pergunta pro seu pai, pra sua mãe, me manda dinheiro. Então, enfim, não tem certo ou errado, né? Mas eu acredito que, do jeito que foi desenhado, ele ficou um meio termo, sabe? Não vai ser que nem antes, que o município tinha total independência, né? Agora ele vai ficar depender um pouquinho desses fundos, dessas concentrações que vão existir, mas numa esfera não necessariamente federal, mas entre estados e municípios, né? Muito bem, são 7h49, hora de fazer mais uma pausa para o intervalo e a gente já volta com a finalização da conversa aqui. São 7h51. Hoje no TNews estamos falando sobre a reforma tributária com um convidado no estúdio, profissional de contabilidade, coordenador e professor do programa de MBA em Finanças da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, que veio até aqui para explicar a reforma tributária para a gente. Falamos sobre quase todos os pontos aí, né? Quando que a gente vai começar a sentir os efeitos da reforma tributária no bolso? Essa é uma pergunta bem importante. 24, nada muda. 25, nada muda. 26, muda somente para os contadores e tributaristas. Para o público geral, nada muda. 27, aí sim a gente começa a ter alguma mudança, né? Parte desse IVA, ele vai já ter um impacto, digamos assim, em preços a partir de 27, mas esse impacto ele é progressivo, né? Vai até 2033. Então, quando que a gente se livra dos tributos antigos e falamos somente de tributação nova? A partir de 2033. Nossa, então tem um bom tempo aí. Se bem que passa tão rápido, né? Passa Quando rápido. vê, já estamos lá. Exatamente. Mas a mudança realmente ela vai acontecer a partir de 27, que a gente vai começar a sentir o que vai acontecer com os preços e com a população geral. Mas para quem trabalha com isso, já é um momento em que se começa a mexer em alguma coisa, a preparar alguma coisa. Sim, é bem importante, né? As empresas elas já começam a fazer primeiro o diagnóstico. O que vai acontecer comigo, né? Isso deve acontecer o ano que vem, os próximos 2 anos. Porque tem muita coisa, às vezes, que vai fazer sentido uma indústria sair de um local e ir para outro.
dependendo dos impactos de reforma tributária. Aí Então, 3 anos não é nada. então para os empresários, tirando novamente as empresas do Simples, elas já começam a olhar agora o que vai acontecer com aquele segmento. Né? Na sua análise geral da reforma, o que você vê como pontos positivos? Como é que você percebe, né? A gente está tendo um desfecho para uma discussão que se arrastou por 30 anos. Como é que você vê, em linhas gerais, a reforma, como ela está sendo aprovada? Tem muita crítica, assim, na minha opinião, de gente falando, mas a reforma foi aprovada muito rápida, não deu tempo para discutir com a população, e isso não é bem verdade. Eu acompanho muito esse tema, e assim, foram feitas diversas audiências públicas, diversas reuniões com o segmento de classe. Tiveram várias reformas, né? A gente tinha aí umas 3, 4, 5 reformas ao mesmo tempo, né? De propostas, né? Então, assim, a população, de certa forma, ela foi envolvida. Obviamente, o cidadão comum, que não tem relação nenhuma, né, com aquilo, às vezes nem percebeu isso, mas assim, foi muito discutido. Foi impactado pela primeira vez agora, né? Que a votação começou e que os jornais só falam disso. E né? assim, a reforma poderia ter sido melhor? Poderia, né? Mas, pelo menos, algumas coisas a gente vê de benefícios, né? Então, a simplificação é uma parte do benefício. Você tentar evitar distorções, né? Também é um outro benefício, né? Então, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. E eu acredito que, assim, agora a próxima fase é o Senado. O Senado vai ter oportunidade também de fazer propostas de alteração, né? Então, nós temos lá o Senado que tem representatividade, vai poder dizer, isso daqui não tá bom, isso daqui tá bom, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Dependendo da alteração, isso volta para o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados Federais, mas a Câmara também vai estar de olho nisso, né? Então, eu acho que a gente tem ainda a oportunidade, né, agora da PEC e depois a lei complementar. A lei complementar ela tem que ser proposta, ela vai trazer muita coisa importante, como, por exemplo, a alíquota, e isso vai ser totalmente discutido pelos nossos representantes lá no Congresso, né? Então, a gente tem tempo para ajustar. A definição de listas, né? O que entra, o que não entra em cada... O que vai receber isenção na cesta básica, o que vai receber um desconto no imposto, isso tudo ainda vai ser definido, né? Exatamente. E assim, se a gente esperar para todo mundo emitir opinião e verificar o que vai impactar, não, no meu segmento não tá bom, então não pode. A gente nunca vai mudar nada. Nunca vai mudar nada. Então, eu acredito que foi... corrido nos últimos dias, né? Tivemos algumas alterações de última hora, aconteceram, mas, como eu disse, vai ter oportunidade agora no Senado de fazer eventuais ajustes para depois seguir aí para aprovação. O Saulo está participando com a gente com a seguinte preocupação, e as MEIs? Vai ter mudança? Não. Quando a gente fala de empresas do Simples Nacional, elas englobam não só empresas, como o próprio nome diz, do Simples, mas também o microempreendedor individual. Não pode ficar tranquilo que não tem alteração. Não. Ou não tranquilo, né? Eu estava esperando alguma alteração, mas não vai ter. Bom, o que entrou, a gente falou sobre o que entrou na primeira etapa, o que vem agora na segunda etapa? Porque ontem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, estava dizendo lá na entrevista à Globo News que não vai nem esperar a conclusão da votação da primeira parte da reforma tributária para já apresentar a segunda parte, né? Que vai tratar mais da questão da renda mesmo, né? O que deve vir aí pela frente? Agora, se os contribuintes ficaram assustados, né, e vai ter um impacto no seu bolso, segurem agora, porque agora vem o imposto de renda, né? Então, o imposto de renda é uma reforma necessária e ela vai trazer talvez um pouco mais de equilíbrio, assim, né? Porque hoje o cidadão vai no supermercado e não percebe o quanto que ele está pagando de imposto. Agora, o imposto de renda ele vai perceber, né? Então, é bem importante essa discussão ser iniciada. O imposto de renda tem uma grande arrecadação, né, para os governos, então realmente a gente precisa discutir muito bem isso, porque tem muita coisa sendo ventilada, né? Por exemplo, dividendos hoje no Brasil não é tributado, mas a empresa paga uma alta carga tributária de imposto de renda, né? Isso deve ser ajustado. Outra coisa também que deve ser revista, a questão da tabela de imposto de renda, né? Que desde 2015 não havia alteração das faixas, né? Então, com a inflação, cada vez mais as pessoas iam pagando mais imposto de renda, e teve recentemente, né, em maio, teve uma alteração somente para a primeira faixa, né? Porque hoje
Até então, quem estava ganhando um salário e meio, mínimo e meio, estava pagando imposto de renda já, né? Então isso foi ajustado, mas só para a primeira faixa. Mas precisa ser tudo revisto. Uma outra coisa também, né? Gastos com saúde e educação vão ser ainda mantidas como dedutíveis ou não? Então, assim, vai mexer com muita gente, desde dos mais menos renda até os mais ricos, né? Então, imposto de renda é um tema da vez aí para a gente acompanhar na reforma tributária fase 2. Tem vários gargalos para resolver, então a Sim. discussão, lá vem mais uma discussão, né? Exatamente. Possivelmente até o fim do ano, né? Essa é a promessa. Isso mesmo. São 7h58, a gente vai encerrando a conversa com o profissional de contabilidade, coordenador e professor do programa de MBA em Finanças da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, que foi nosso convidado no estúdio hoje do TNews para falar sobre a reforma tributária. Muito obrigada pela sua participação. Como é que as pessoas te encontram aí? Se quiserem mandar mensagem, se quiserem ler a respeito da reforma tributária, você tem site, tem redes sociais? Geralmente eu uso muito o LinkedIn, né, que é uma plataforma mais profissional, mas também estou no Instagram, Facebook, podem me procurar lá, Marco Pita, que eu estarei à disposição para discutir um pouquinho esse tema da reforma tributária. Obrigada pela participação, bom dia. Bom dia. São 7h59 e assim eu vou encerrando o TNews de hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias a partir das 10h para as 7 da manhã. Esperamos por vocês, ouvintes. Essa entrevista, para quem perdeu parte, quer assistir novamente ou assistir do início, depois vai para nossa playlist lá no YouTube, TNews no Ar, entrevistas, e você pode ouvir novamente, inclusive compartilhar, assim como todas as transmissões que a gente faz diariamente aqui. Boa terça-feira, até amanhã.